a ler em agosto, meados de agosto, ela tinha terminado de ler, toda entusiasmada, escrevendo, contando teorias. Olha, mas eu quero escrever sobre isso, quero sobre aquilo e tal e coisa. Até que eu me rendi, falei, bom, pensei, então é isso mesmo. Vamos ver o lado bom da coisa. Ela está evoluindo, está crescendo, não, mas eu não acreditava que aquela patricinha, com as roupas combinando aquela coisa, o rabo de cavalo balançando assim, ela estava crescendo com aquilo, e aquilo começou a me contagiar, começou a me entusiasmar, e eu pedi para que ela lesse mais coisas, passei a discutir coisas com ela. Ela veio com uma imagem que ela achou na internet. João, não era de um cavalo, de um burro, era de uma estátua, talvez alguém já tenha visto lá não me lembro onde, na Dinamarca ou na Suécia, a estátua assim, em homenagem à mulher. Claro que era uma brincadeira, mas era uma estátua de uma mulher com uma vassoura, assim, no pedestal. E ela trouxe aquilo como um elemento para se discutir criticamente. Moral da história, para encurtar o final. Ela fez uma monografia muito acima do que eu podia esperar. E eu percebi que ao fazê-la, a Ana Carolina estava crescendo, estava amadurecendo, estava vendo o mundo com outros olhos, vendo o mundo de um patamar mais alto. E, ao mesmo tempo, se emancipando, se libertando de certos entendimentos, de certos estereótipos, construindo uma dimensão da totalidade. E agora vejam o que isso representou na prática, coisa que eu soube no final do trabalho. Essa moça tinha um histórico familiar de violência doméstica contra a mãe. Como quando criança presenciou atos de violência injustificados, absolutamente injustificados, do pai contra a mãe, que nesse momento já era separada do pai fazia muito tempo. Eu não sabia dessa história, fiquei sabendo do meio para o final do trabalho. Quando eu fiquei sabendo, eu percebi o significado disso para ela. Eu percebi que, contextualizando aquele problema de violência concreta na família, na casa dela, num histórico de séculos de construção de um papel para a mulher que favorece e que explica a facilidade com que se pratica a violência contra a mulher, que ao captar isso, ela como que estava resolvendo um problema pessoal. Em outras palavras, fazendo uma verdadeira terapia. Coisa que foi comprovada na apresentação da monografia, em que ela levou o namorado, parentes, amigos e a mãe. Apresentou a monografia, foi uma choradeira geral no fim. A mãe veio para mim, me deu um abraço, chorando, e falou: professor, muito obrigada. Isso querendo dizer que aquilo tinha sido um repassar uma etapa da vida da filha, mal resolvida, que então se resolvia, ou pelo menos se encaminhava para se resolver. Tá vendo? Não ter a pretensão de que isso foi totalmente solucionado, mas caminhou, né? Neste momento, a gente percebe que a educação pode libertar, aliás, deve libertar, porque o ser humano, e ali entra o Paulo Freire, aliás, já entrou muito tempo atrás, o ser humano é uma obra inacabada. O livro, João, esse aqui não é o seu, porque esse aqui é meu, não é o que você me emprestou, você não me emprestou, viu? Vou deixar claro isso. Não, tem aqui inclusive o carinho do meu nome aqui. Olha aqui o que ele diz: inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele. É aquela questão de a gente nunca terminar de se fazer. Nunca. O processo de ensino-aprendizagem é um processo de ensino-aprendizagem para o educando e para o educador. E é preciso que o educador tenha essa consciência e tenha a noção de exercer o seu papel com essa perspectiva.
Aquela coisa de... Muita gente fala isso de boca cheia, isso é o preocupante. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, é só a Gabriela. Um ser humano, que é uma novela, o ser humano normal não deve ser assim. Ou deve ter essa consciência do seu próprio inacabamento, que é o que faz humano, que é o que faz grande. E o professor educador tem que ter essa consciência. Cara, se você quiser, ou só aquele texto do Freire, é isso aqui. Falta, né? Quer dizer, esse inacabamento, ele é completado com a compreensão do mundo. E a educação tem que ser tal que permita, ou que estimule no educando, a leitura do mundo, a leitura da sua própria vida. E por último, só por último, a leitura do livro, que aí vai ser compreendido. Senão não vai ser compreendido. Você quer passar a segunda página? Eu tinha só, durante a viagem a gente não tinha muito o que fazer, enquanto o João brigava ali com o GPS. Sobre essa questão ainda dessa alienação, dessa linguagem da internet, da eletrônica, né, dessas tecnologias que se nós não adotarmos com cuidado, nós nos perdemos também, ficamos com a cabeça igual aquele sujeito ali. Nós fomos anotando assim uma verdadeira aula de inglês. Não sei porque que faz curso de inglês, porque se falar isso aqui já sai falando, ó, PowerPoint, password, site, iPad, iPod, CD, PC, e-mail, login, logoff, pop-up, screen capture, isso aqui foi do João, wireless, download, homepage, Windows, Apple, touch screen, backspace, save as, delete, caps lock, full screen, shopping center. Precisa dar um curso de inglês para quê? Né? Quem é o sujeito encarregado de despertar no educando essa perspectiva de mundo? É o educador e é o professor. Mas aqui há uma distinção muito apropriada, especialmente para um auditório de futuros e atuais educadores. O educador, aí a origem etimológica de educare, que significa criar, nutrir, amamentar. Próxima de ducare, né, João? Que é conduzir. O educador é o que cria, amamenta, conduz. O professor, especificamente, é o que profere, professa, transmite. O educador ensina os mistérios, revela mistérios. É o mistagogo da Grécia Antiga, o sacerdote que iniciava o adolescente nos mistérios da religião. Aquilo que era oculto passava a ser mostrado. O professor conta o que é visível. O educador mostra o que está oculto. Amplia, portanto, os horizontes. É claro que o professor deve ser também um educador. O professor, pode subir um pouquinho, o professor é um especialista em educação e um profissional no particular. Ele explica a árvore. O educador explica a floresta. A árvore na floresta. Portanto, é um profissional da totalidade. Para proporcionar ao educando a visão mais larga de mundo, o professor tem obrigatoriamente de ser um educador. E aqui é importante, pode subir em cima ali, e aqui eu acho fundamental fazer uma outra abordagem, que também é uma abordagem do Paulo Freire, é uma abordagem que raras vezes é feita, e acho que por motivos óbvios, porque quem deveria fazer essa abordagem é professor assalariado.
dependente do salário da empresa, da instituição a qual ele é vinculado. Mas é preciso pensar na situação desta pessoa que a gente quer que seja um educador, na situação concreta, na sua vida cotidiana, na sua praxis, para usar um termo aí do materialismo histórico, no seu dia a dia. Quem é ele? Ele é um proletário assalariado, que no panorama da luta capital versus trabalho, está do lado do trabalho, está do lado mais fraco. E eu fico brigando para fazer com que professores da rede pública de ensino superior, como o João, compreendam isso com toda a profundidade que nós, professores da rede privada, compreendemos. Muitas vezes, em um grupo de pesquisa, nós discutimos o que deve fazer o professor. O professor não pode dar aquela aula expositiva, ele tem que estimular, ele tem que pesquisar, que trazer de casa, que preparar. Eu digo, João, onde é que está o cara que tem tempo para fazer isso e liberdade para fazer isso, sem que a empresa para a qual ele trabalha lhe imponha essa, aquela e outra diretriz? Não, isso você não pode fazer porque o aluno espera isso. Não, isso você não pode fazer porque tem o exame da OAB que cobra não sei o quê. Não, isso você não pode fazer porque o cursinho, o vizinho que é nosso amigo. É importante pensar nessa situação. Então, quando eu digo é importante que o educando faça a sua leitura de mundo, é fundamental e indispensável que o educador faça a sua leitura de mundo, faça a leitura da sua inserção naquele mundo profissional que o oprime. E não falo isso sozinho, falo isso com Paulo Freire, que diz aqui no livrinho que o João perdeu isso. Ensinar exige luta em defesa dos direitos dos educadores. Se há algo que os educandos brasileiros precisam saber, desde a mais tenra idade, é que a luta em favor do respeito aos educadores e educação inclui que a briga por salários menos imorais é um dever irrecusável e não só um direito deles. A luta dos professores em defesa de seus direitos e de sua dignidade deve ser entendida como um momento importante de sua prática docente enquanto prática ética. Não é algo que vem de fora da atividade docente, mas algo que dela faz parte. Ou seja, o professor tem que ter a noção da sua inserção no que hoje é o mercado de trabalho, uma economia em que a educação é mercadoria da iniciativa privada, e tem que ter a disposição para lutar contra isso, para lutar pela sua dignidade. Então essa consciência de mundo não é só a consciência do educando, é a consciência do educador quanto ao seu próprio papel, e a força, a coragem e a disposição para lutar por sua dignidade. Sem isso, não é possível, João, cobrarmos do professor o papel de educador. Se ele mesmo está oprimido, está como aquele burro amarrado ali, como aqueles esqueletos absolutamente impossibilitados,